É importante discernir os espíritos. Na vida cristã é muito importante discernir os espíritos e para isso o Senhor dotou alguns membros do seu corpo com esse dom. Neste vídeo veremos o que esse dom traz para o corpo de Cristo. Sem lei não se pode exercer a justiça. Para que um juiz exerça a justiça e retribua as ações de uma pessoa, é necessário que haja uma lei que estabeleça o que é certo, o que não é, e a punição que corresponde a cada violação da lei. Isso significa que Deus julgará a todos pela sua lei. Aqueles que tiverem seus pecados apagados pelo sangue derramado na cruz pelo Senhor Jesus, não terão delitos e portanto não receberão punição. Aqueles que rejeitaram o sacrifício de Cristo, têm contra eles uma cédula que descreve as suas transgressões da lei de Deus. Quando comparecerem perante o tribunal divino, serão penalizados com condenação de acordo com seus pecados. Essa é a justiça de Deus e ao mesmo tempo a sua misericórdia. Durante 4.000 anos ele anunciou que o Messias Redentor viria, e nos últimos 2.000 anos ele tem anunciado por meio da Igreja, que esse Messias já veio e que todo aquele que crer no sacrifício que ele fez na cruz terá seus pecados apagados. A palavra de Deus é, portanto, o fundamento que mantém todas as coisas em seu lugar, e é a lei e os princípios pelos quais ele julga com justiça. Partindo dessa perspectiva, hoje falaremos sobre o que fazemos em discernir e por que o fazemos, esperando que isso possa servir de bênção ou inspiração para você. Como levar o homem à destruição? Lendo o livro de Jó, vemos que Satanás queria destruir Jó, mas não poderia tocá-lo, a menos que Deus o permitisse. Em Lucas 22:31 lemos que o Senhor dizia aos discípulos que eles se sentariam em tronos e julgariam as 12 tribos de Israel. Imediatamente depois, ele também lhes diz que Satanás pediu permissão para os peneirar como trigo, mas o Senhor orou para que sua fé não falhasse. Ou seja, Satanás quer nos destruir, mas não pode nos tocar porque o Senhor não permite, sempre que estivermos dentro de sua palavra. O que ele faz então? O Senhor Jesus nos disse que Satanás é mentiroso e pai da mentira. Por isso é que ele usa a mentira para levar as pessoas ao pecado. Se alguém peca, infringe a lei e então é culpado perante o juiz. João nos conta o que é que espera aqueles que infringem a lei e não estão sob a redenção do sangue de Cristo. Quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. No caso de uma pessoa verdadeiramente convertida a Cristo, as coisas funcionam de maneira diferente. O inimigo continua tentando corromper os cristãos, mas há um fator fundamental que ajuda o crente, o Espírito Santo e a Bíblia. Não estando sob o jugo do pecado, o cristão pode escolher pecar ou não. O Espírito Santo e a Bíblia ajudam a pessoa a permanecer fiel a Cristo. O problema do cristão que peca é que, ao fazê-lo, está pisando no sangue de Cristo e ao mesmo tempo se coloca em risco de que Satanás invada a sua vida e cause danos, às vezes muito grandes. Discernir os espíritos. Considerando o exposto, podemos compreender melhor a importância do dom do discernimento de espíritos. Em 1 de Crônicas 12:32 lemos que havia, dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes e todos os seus irmãos, que seguiam a sua palavra. Tanto o Senhor Jesus quanto os discípulos nos falaram muito sobre a importância de discernir os tempos e entender o que o inimigo está fazendo para não cair em suas armadilhas. Visto que o inimigo não cessa a sua obra de tentar induzir-nos ao pecado, devemos conhecer os seus planos e ações para evitarmos dar-lhe a oportunidade de devastar as nossas vidas. Também é importante compreender o tempo em que nos encontramos em relação ao calendário de Deus. Nas palavras do próprio Senhor Jesus, o templo de Jerusalém foi destruído e o povo disperso porque não souberam discernir o tempo da sua visitação. Muitos que se dizem cristãos serão surpreendidos pelos acontecimentos escatológicos, por terem negligenciado a necessidade de zelar pelo que o Senhor está fazendo. O versículo em Ezequiel 44:23 diz assim: "E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano e o farão discernir entre o impuro e o puro." Esse é o trabalho para o qual somos chamados no discernir, a fim de contribuir para a edificação do corpo de Cristo. O Espírito Santo e a jumenta. O discernimento é importante para realizar este trabalho, embora isso não signifique que sejamos especiais, mas sim que, por dom e graça, o Senhor determinou que trabalhemos nesse campo. Lembremo-nos de que o Senhor usou uma jumenta para abrir os olhos do profeta e dar-lhe uma ideia do que estava acontecendo. Deus é soberano e usa qualquer pessoa que Ele quiser, para qualquer propósito que tenha, em qualquer área. Em essência, todos somos chamados a edificar o corpo de Cristo de uma forma ou de outra, como Paulo explica em Efésios 4. Portanto, não olhemos tanto para o mensageiro, mas prestemos atenção à mensagem. Tempos perigosos. Vivemos tempos muito perigosos e por isso é importante discernir tanto os tempos como os espíritos que agem no meio da humanidade para devastar tudo e levar as pessoas à perdição eterna.
O fato de sermos crentes não nos imuniza contra as mentiras que permeiam toda a sociedade o tempo todo. O engano prolifera em todas as camadas da sociedade e em todos os níveis da sociedade humana. A mentira move o mundo hoje em dia. É por isso que em discernir insistimos tanto no pensamento individual e no coletivo, na imposição de agendas manipuladoras, em descobrir o que parece ser uma coisa e é outra completamente diferente, em dizer o que fazem os sistemas satânicos, etc. A humanidade tem tido muitos anos de planejamento cuidadoso por parte dos agentes do Anticristo para preparar-nos para o surgimento de seu governo destrutivo. A Bíblia diz que o seu governo será com todo o poder, e sinais, e prodígios de mentira. Segunda aos Tessalonicenses 2:9. Não devemos superestimar Satanás, mas também não devemos subestimá-lo. Por isso é necessário que no corpo de Cristo nos alertemos quanto às suas artimanhas para não sermos enganados. Feitiço maligno. Pela nossa experiência, quando compartilhamos conhecimento sobre a obra de Satanás, muitos são atraídos por uma espécie de feitiço. Isso, sem dúvida, não é espiritualmente saudável e deve ser tratado por quem sente essa atração doentia. Quando nos são explicadas coisas sobre as obras de Satanás, devemos ser sábios e tratar a informação da seguinte forma: 1. Passá-la pelo filtro da Bíblia para ver se é uma informação verdadeira. 2. Não deixar que essas obras nos intimidem. 3. Meditemos sobre quanto poder tem o Senhor Jesus, que nos defende de tamanho mal. 4. Adoremos ao Senhor Jesus, adquirindo uma maior compreensão de quão impressionante foi sua obra redentora. 5. Edifiquemos nossa fé nas promessas e no cuidado do Senhor Jesus sobre nossas vidas. Conhecer as obras de Satanás sob estas premissas também nos permite dar a ele o devido lugar em nossas vidas. Por um lado, começamos a ter uma maior compreensão do mal e, portanto, apreciamos mais a habilidade de ser prudentes, por um lado, e mais fiéis a Deus, por outro. Quando entendemos melhor o poder e a fidelidade do Senhor Jesus, sabemos que, embora tenhamos que ser muito cautelosos com relação a Satanás e seu poder de engano, também temos a Palavra de Deus e o Espírito Santo para nos dar discernimento, e podemos dar mais valor a estas duas bênçãos dadas à Igreja pelo Senhor. Esperamos que este pequeno vídeo ajude você a entender melhor o trabalho que é feito em discernir, e com que abordagem ele é feito. Esperamos que sirva de bênção e edificação da tua fé e relacionamento com o Senhor Jesus, o bendito Cordeiro Redentor. Se você acha que este trabalho é edificante, inscreva-se nos nossos canais de YouTube e Telegram. Não monetizamos as publicações e a única forma de saber que você gosta do material é se você se manifestar dando um like, fazendo um comentário ou inscrevendo-se.